Olá, tudo legal com você? Hoje o Escolher Profissão vai falar do profissional que leva até você a informação, a notícia que vai mudar o seu dia, pode mudar até a sua vida, às vezes derruba até o governo, né? Trago aqui para vocês Ayrton Gontoff, que é jornalista, já passou pelo Estadão, pela Folha de São Paulo, diversos veículos, e hoje vai ajudar a gente a entender essa profissão. É isso, Ayrton. É um prazer hoje estar aqui. Eu posso falar sobre o jornalismo e você também. Legal, vamos falar, porque o jornalismo é muito amplo. Ele tem as diversas áreas, por exemplo, a mídia televisiva, mas você começou lá no jornal. Como é que foi seu início, Ayrton? Eu comecei como office boy. Office boy. Eu fui office boy do Jacó Klintovitz, crítico de arte, meu tio. E eu aprendi muito tanto com ele, porque eu tinha que, foi antes da internet, foi antes dos e-mails, eu tinha que pegar os textos dele e levar até o Estadão. Uhum. Daí ia no ônibus lendo, voltava e perguntava, tio, renascimento é o quê? Perspectiva é o quê? Você tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos, dos 14 aos 16. E você acha que foi isso que te levou para o jornalismo? Foi isso, mas a sorte de ter outros parentes jornalistas, de ter uma mãe professora que sempre incentivou a ler, e o fato de ser gago. Ah, é? O fato de ser gago. Mas por quê? Eu desde cedo tive que escrever, sempre que eu tinha alguma deficiência, por exemplo, gostava de uma moça e nervoso eu gaguejaria mais ainda. Eu fazia um texto e falava para ela assim, você quer namorar comigo? Quando tinha uma prova oral ou um trabalho em grupo, eu fazia o texto, fazia a música, fazia quase tudo, a professora dava 0 porque eu não apresentei. Como se todo mundo tivesse que fazer a mesma coisa. Então eu escrevia, professora, eu sei o conteúdo, o que eu não sei é falar. Então, passado alguns anos, isso te ajudou muito, né? Porque hoje você está aqui na televisão, está na internet, o Ayrton é empreendedor também, ele vai falar pra gente desse aspecto também, porque de toda essa trajetória, porque é bem legal para você que está se inclinando para essa profissão do jornalista. Eu vou te trazer algumas informações. Primeiro dizer que o Ayrton ele é jornalista, cronista e, como eu já disse, trabalhou nos jornais Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal da Tarde, foi editor assistente da revista A Hebraica e teve também uma página chamada... Umazinha só, mas todos os dias. Ah, é? Eu ia te perguntar, umazinha só não é muito pouco, mas agora que você complementou todos os dias, então tá bem explicado. Mas a gente já fala sobre essa página também. Bom, nesta profissão você pode atuar como repórter, redator, editor, pauteiro, assessor de imprensa. Você passou por todas estas áreas. Você foi repórter? Eu fui repórter, eu fui office boy, repórter, redator, editor assistente, editor e até mesmo repórter fotográfico. Legal, vamos falar um pouquinho de cada uma. A reportagem, qual o grande desafio? O grande desafio hoje é se manter viva, porque infelizmente os editores estão cada vez valorizando menos essa área nobre, que é descobrir informação, investigar, informar. A base, a essência da nossa profissão é a reportagem. Mas você acha que hoje tem muito copia e cola, assim, e é tudo muito superficial, é isso que você está falando? Eu não digo que seja tudo superficial, mas há muita superficialidade e muita falta de checagem de informação. A pressa, vamos escrever, vamos antes dos outros, então falta realmente informação. Agora você passou como redator também, no caso do jornal da Folha de São Paulo, do Estadão, como é que é? Jornal da Tarde. Jornal da Tarde, né? Como é que é isso? Você é o repórter e tem o redator. O redator ele fica na redação ali, ele colabora com o repórter? Como é que funciona? Existem vários casos. Tem aquele texto que chega do próprio repórter em cima da hora, ou antes, se você faz quase um trabalho de edição. E tem também as pautas que chegam pela internet, chegavam pelo fax, chegavam pelo telex, né? Então, assim, você redige o texto e dá para que o editor aprove. Hoje, muito texto já passa quase que direto. O redator faz, o editor só olha e aprova o texto. Nós entramos naquele ciclo de produção meio que japonês, né? Vai tirando toda aquela hierarquia e o repórter, ele mesmo quase que
praticamente aprova o seu texto. Se bem que o repórter, ele, muitas vezes, pelo menos de televisão, quando ele está na rua fazendo uma entrevista, num caso, ele tem o auxílio, eventualmente, de uma produção, de quem está na redação, para lhe ajudar com informações, né? Sim, sim, sim. E uma outra questão que hoje está quase fora de uso é o revisor. Eu fui revisor também. Que aí era o revisor gramatical. Gramatical, digitação, você está com pressa, você está com urgência. Por exemplo, futebol, que eu fiz um bom tempo. Futebol, às vezes você fecha às 11h15, o jogo terminou e às 11h30 roda a página. Então o repórter manda, às vezes por telefone, ou um texto cheio de problemas, palavras repetidas, e você dá um texto final. Agora, é uma profissão, né, Gontoff, que é um pouco complicada, porque desde que a gente se conhece por gente ou por jornalista, a gente está sempre convivendo com demissões na redação, né? Salários achatados, né? Isso é um complicador ou você acha que quem tem vontade vai superar tudo isso na sua carreira? Eu acho que, acima de tudo, o jornalista deve ter vontade de ler muito, sempre ter novas informações e contar uma história, né? Revelar um fato. É uma profissão difícil nos tempos de hoje, os salários estão cada vez mais achatados, há uma crise de impressos, jornais estão terminando, e um outro problema grave é a falta de percepção dos editores sobre o que é jornalismo. Cada vez mais, por incrível que pareça, você ouve assim, não faça textos longos porque as pessoas não gostam de ler. E vídeos a mesma coisa, né? Façam rápido porque as pessoas não perdem tempo. Claro. Você sabe que quando o JT morreu, o grande Jornal da Tarde, eu fiz um texto para a imprensa, revista Imprensa, A Morte em Glória do JT. Que eu falava assim, o jornal perdeu os grandes textos, perdeu os repórteres, perdeu os articulistas, tudo porque tem que fazer textos rápidos. Quando morreu, não tinha mais ninguém que chorasse por ele, porque ele tinha perdido tudo aquilo que o tornava especial. Eu não posso dizer que ele teria sobrevivido se ele mantivesse a sua identidade. Não posso ter certeza, mas teria sido pelo menos uma morte gloriosa, dizendo assim, até o final foi um grande jornal. Agora, a gente tem, por exemplo, hoje com a internet, o repórter que ele tem que fechar um texto para o jornal impresso e já no ato fechar um texto para a página web do jornal, né? Então ele acaba sendo mais sobrecarregado. Primeiro, inclusive, para o web, né? Mas tem que ser um pouquinho diferenciado, né? Então é mais um sobrecarregado ainda hoje nesse tempo de exigência da instantaneidade, né, Gustavo? Sim. Cada vez mais a pressa, o postar antes. Sabe que tem algumas coisas que até hoje, como assessor de imprensa, que é a profissão que eu tenho hoje dentro do jornalismo, você vê assim, cada vez mais jornais dizendo assim, eu não vou dar essa matéria porque o concorrente já deu. O que é um absurdo. Assim, você está dizendo, por exemplo, a Folha de São Paulo diz, não vou publicar essa matéria porque saiu no Estadão. Você está dizendo o seguinte, leitor, compre o jornal do concorrente, porque as informações que você encontrar lá, você não encontrará aqui. Acontece muito isso. Por exemplo, fiz uma peça há pouco tempo, que saiu na capa do Caderno 2, e mais 2 páginas dentro. E a Folha não deu. Por quê? Porque tinha saído no Estadão. É um absurdo. Você acha que dá para ter visões diferentes, aprofundamentos diferentes, perspectivas de cada tema e cada veículo? Claro, bem isso. Legal, olha só, para a gente ser bem didático, você que é estudante, está aí no ensino médio, eu acho que eu quero ser jornalista. Vamos lá, vamos entender um pouquinho a área, por exemplo, da edição. O editor ele verifica a qualidade dos textos, avalia reportagens, a veracidade das informações, entre outras. O redator e revisor dá título às notícias, verifica a ortografia, erros de concordância, como o Gontoff já falou aqui, que já nem tanto, porque hoje também cada profissional tem que estar bem atento à gramática, e a gente tem os corretores... Tem o lado positivo, você tem que ter uma formação maior para que você faça todas as etapas. Então, muita coisa tem progredido também, você pode fazer tudo e de uma forma competente. Legal.
O repórter busca informações e notícias seguindo as suas fontes, escreve ou grava, investiga, etc. Você já investigou? Já fiz muitas investigações. E é gostoso, assim? É fascinante você sentir ter uma história nas mãos e geralmente assim o que é mais uma denúncia é até melhor assim. O jornalista tem que ter uma indignação, tem que ter um olhar crítico diante da sociedade, diante da política e é muito bom você perceber algo que não está certo e denunciar de uma forma responsável, dando voz a quem está sendo denunciado também, é claro. Dá voz sempre aos dois lados da notícia, que é uma questão básica do jornalismo, não é apenas o ser básico do jornalismo, mas da autenticidade à matéria, né? Porque sempre que você mostra só um lado, quem está lendo ou quem está assistindo fala, mas peraí, cadê o outro, né? Até porque os seus conceitos podem estar errados também. Às vezes, ouvindo a outra fonte, o outro lado dessa notícia, você percebe que existem várias verdades dentro da mesma história, ou não, que você está completamente certo, que nem o argumento deste denunciado pôde tirar a tua informação. Nós estamos conversando com Ayrton Gottoff, que é jornalista, é empreendedor e está falando de jornalismo hoje para a gente aqui no Escolher Profissão. Vamos falar um pouco da formação do jornalista. O curso de jornalismo, no último vestibular da FUVEST, teve 33 candidatos por vaga, ele tem duração de 4 anos, ou seja, 8 períodos, e a grade das disciplinas aqui eu peguei da USP, a Universidade de São Paulo, para você ter uma ideia. Você vai estudar no primeiro período Teoria da Comunicação, Técnicas Gráficas em Jornalismo, Ciência da Linguagem, Fundamentos de Economia, Pensamento Filosófico e por aí vai. O estudante tem aquela ansiedade quando ele está estudando de sair logo para a rua, de começar a escrever, mas tem que passar por toda essa base teórica, Ayrton? Acho que as duas áreas são importantíssimas. Você tem que ter teoria e tem que ter prática e elas podem caminhar juntos. Eu fiz jornais de bairro, de sindicatos, de clubes desde os 15 anos. Então você aprende a escrever, você tem vários desafios. Eu tive um grande editor chamado Eliezer Strauss, que foi do Globo, morou em vários países, esteve em Londres, em Washington pelo Globo. Eu fiz um texto quando eu tinha uns 18, 19 anos, estava terminando, eu já vai, e ele falando, estamos em fechamento. Até que ele chegou, tirou meu texto da máquina de escrever, que era naquela época, disse assim, jornalismo é isso, é tempo. Se quer fazer livro, pede demissão e vai fazer livro. Tá aqui, ó, riscou a parte final do texto, disse, ó, o texto está pronto. Ninguém vai perceber que faltam 5 linhas. Né? Claro que foi uma cena meio exagerada, mas foi uma forma dele ensinar assim, que, acima de tudo, você tem que respeitar o prazo de fechamento. É verdade. E a gente tem sempre que dar um desconto porque talvez até você saiba dessa história. Diz que um técnico de futebol, eu não vou lembrar aqui o nome exatamente, foi no barbeiro e o barbeiro dele falou, puxa vida, mas eu, se fosse você, tinha que trocado aquele zagueiro 10 minutos antes. E aí ele virou pro barbeiro e falou assim, olha, se eu tivesse um dia para pensar como você teve, talvez faria o mesmo. E o jornalista a mesma coisa. Se eu tivesse o tempo que você teve, o jornalista trabalha com tempo, né? Porque ele tem que soltar a notícia rápido e com a informação correta. Né? Agora, jornalista hoje precisa saber assim, você tem vários equipamentos e elementos que são importantes. Você tem que ter um computador, uma máquina fotográfica, você tem que ter papel, mas sabe o que você tem que ter acima de tudo, que é o mais importante? É o que? É o celular, a máquina fotográfica, um bom equipamento em casa, um notebook. O que é mais importante dentro da nossa profissão? Não é nada disso, é a informação. Conheço vários jornalistas que falam assim, quero ser especializado na área esportiva. E não lê jornal, você tem que ler o jornal inteiro, desde o começo. Isso, todo estudante, é a base. Você conhecer o seu país, o mundo, a sua história, ler literatura, ler livros de história, de sociologia, de economia. O básico continua sendo a informação. Aliás, isso que você está falando é o seguinte, eu me lembro de uma entrevista do Juca Kfouri, que ele fala assim, olha, a técnica jornalística, você aprende, não vou reproduzir exatamente como ele falou, mas acho que é coisa de uma semana.
Mas o resto todo, é o que você falou, é a sua base de leitura, de literatura, de ler jornal, de tudo, porque os assuntos são muito variados e todo dia tem uma coisa nova e é um tema diferente. E você não vai se aprofundar em todos eles, mas tem que ter uma noção geral. Aliás, você falou, a gente está falando aqui da técnica, o que é lead? Que o jornalista vai ter sempre isso em mente. Lead é o começo de toda a matéria, onde você coloca todas as informações. Há um perigo em todo o texto chamado nariz de cera. Quando você fala sobre solidão, então você fala assim, um dos maiores males da humanidade é a solidão entre os seres humanos. Esse tipo de texto raramente é feliz. Pode até, ocasionalmente, você ter um grande texto assim. Você precisa ter aquelas perguntas básicas, o que, onde, como, porquê. Todas as informações básicas aparecem no começo do texto. Aliás, foi o que permitiu que ele tirasse aquela parte final daquele texto que eu estava demorando muito, porque todas as informações, ou quase todas, estavam no lead. No começo, né? Você está se referindo ao seu antigo chefe que falou... Eliezer Stout. Eliezer Stout, que já sabia que a informação principal estava no começo. Sim. Mas é o que é mais comum, você procura uma informação na internet e geralmente tem o nariz de cera. Você quer saber quantos habitantes tem em tal cidade, aí o cara começa, né? Damantina é uma cidade muito bonita, aí lá no final do texto ele fala quantos habitantes tem, né? Claro que você pode confundir com falta de qualidade de texto. Eu tive a honra de trabalhar com o grande Marcos Faerman, talvez o maior texto que a nossa profissão teve aqui no país. O introdutor do New Journalism, jornalismo literário sem ser ficcional, Sim. contando histórias reais. O Marcos sempre escreveu muito bem, fez grandes textos, mas também cuidava da informação de uma maneira literária e dessa forma, tinha qualidade de texto também. Hoje tá cheio de gente que faz textos secos, sem qualquer qualidade. Então, assim, é claro que você tem que ter um texto elegante também. Envolver a pessoa numa história dá toda uma estrutura no texto gostosa, né? De você acompanhar aquele texto. Não numa notinha de 5 ou 10 linhas que você tem que ser muito preciso. Claro. Né? Agora, quando é uma grande reportagem, você tem que cuidar das duas coisas. Ter um texto de qualidade e passar a informação. Gontaf, eu acho que o estudante ele tem muita dúvida sobre rotina, né? Por exemplo, a rotina de um repórter de redação, como é que é? Ele chega, já lida no jornal, aí o chefe dele vai dar uma missão para ele vai para a rua, depois ele volta, ele tem que bater aquele texto, como é que é a rotina? Depende de cada área. Geralmente, como que acontece? Chegam as informações para uma pessoa que é o pauteiro. O pauteiro checa o que veio, daí quando chega o editor ou o chefe de reportagem, depende de cada jornal, o pauteiro discute com esse chefe de reportagem quais as informações e passa para os repórteres. Alguns vão para o jornal antes e outros já vão para suas fontes. Por exemplo, repórter esportivo vai às vezes direto para o Corinthians, para o Palmeiras, sem passar pela redação. Certo. Quando essas informações começam a ser apuradas, pois o editor discute com a equipe dele sobre quais as matérias que são mais importantes e começa a editar. Daí tem o diagramador também, certo, que desenha a página, que é uma coisa fascinante. A primeira notícia, às vezes é aquela que é a mais forte, ela desce porque surge outro fato muito mais importante. Né? Então é uma coisa muito ágil. Daí em cima da hora o teu texto está pronto, você está tranquilo e fala assim, corta 35 linhas porque este não é mais o texto principal, ou essa notícia cresceu. Acrescenta mais informação e mais umas 40 linhas, porque vai ser a capa do nosso jornal. Daí é muito bacana também. Muito legal. Agora, vamos falar de estágio, por exemplo. O estágio ele é importante. A partir de que momento o jornalista deve se dedicar ao estágio? Desde o começo, se ele conseguir, e deve tomar muito cuidado para que não seja algum estágio que ele se torne só um pegador de
de cafezinho, Aham. e buscar pizza. Tem que ser algum jornalista experiente que dê oportunidades que ele aprenda textos e que não o deixe só escrevendo sem ler, revisar, discutir. Eu tenho orgulho de ter vários estagiários que hoje estão em grandes redações. Agora, Vários. Top, E sempre gostei, desculpa te cortar, sempre gostei de sentar e dizer, olha, não é por aqui. Agora tem um outro aspecto muito importante. Os jovens hoje têm que aprender a escutar críticas, a escutar o não, e a saber que uma pessoa mais experiente tem muitas vezes conteúdo para estar passando. Até porque um dia, dependendo da área que você vá, não especificamente no jornalismo, mas nós temos hoje uma prática de, sei lá, quem de repente vai migrar para outra área, vai escrever um texto para uma peça de teatro, ou para uma sketch, uma novela, trabalha em conjunto, né? Então você tem que saber, vem dar uma ideia que complementa a sua, você tem que descartar a sua ideia na hora. Então se você não souber dizer não, não souber ouvir as críticas, aliás, aí você vai ficar engessado naquele seu texto. Você né? falou há pouco sobre futebol. Vamos voltar para o futebol. Tem time que é campeão jogando no ataque, time que é campeão se defendendo. Às vezes você fala assim, eu queria que atacássemos, e o técnico decide que jogará atrás. Você tem que entrar nessa tática como se fosse a tua ideia desde o começo. Jornalismo é a mesma coisa. Você às vezes discute, o caminho será por aqui. Você daí, quando essa é a edição decidida, a próxima matéria vai ser tal. Você estava querendo outra matéria, mas se foi decidido, você vai atrás, como se você tivesse defendido isso desde o começo. Legal. A gente está falando aqui com Ayrton Gontoff, que é jornalista, porque não, você foi editor também, né? Tem artigos publicados em praticamente quase todos os meios impressos aí importantes de São Paulo e do Brasil. E eu quero perguntar agora para ele a questão da superação de quando o aluno sai da faculdade. Qual o grande desafio para enfrentar o mercado de trabalho? É começar antes no estágio, por exemplo, como você falou? É sempre bom começar antes e é bom você visitar redações, você mandar artigos, o mais importante é você procurar ter um bom texto e muita informação. Hoje a busca de trabalho é super complicada. Agora você tem que ser perseverante, assim, você tem que ir atrás de uma oportunidade. Sim, acredito ainda que o talento abra espaços sempre, né? Aliás, abrir espaço, por exemplo, eu estou numa cidadezinha lá do interior de São Paulo, ou nos rincões do Brasil, eu não tenho nenhum jornal na minha cidade, a internet vai ajudar esse cara? Ajuda sim, hoje internet, portais, um blog, o que você deve tomar cuidado é assim, é muito bacana você ter um blog, é muito importante é muito bom você ter um portal, mas assim, jornalismo não é se tornar famoso. Tem muita gente que acha assim, quero ser jornalista porque quero aparecer. Eu hoje apareço bastante por causa de outra história. Se você sabe, eu acho que nós vamos falar um pouco disso depois. Mas assim, jornalismo é o que conta a história, não é o que aparece. E hoje é uma certa confusão de muita gente assim querendo ser jornalista porque quer ser famoso. Aí tem outros meios, né? Tem muita gente que está aí, como se diz, bombando na internet, mas precisa ser jornalista, né? Pode seguir o seu caminho por outros meios. Eu estava divulgando uma peça, Sim. um show, faz pouco tempo. Bibi Ferreira cantando Piaf. Uma colega nossa de TV ligou e perguntou, as duas vão cantar juntas? Eu quase falei, vão, e a Dinês Fati é que vai apresentar. Então, a falta de conhecimento de uma jornalista de uma grande emissora de televisão brasileira, não saber quem foi Piaf, é um problema que acontece hoje com muita gente. É vergonhoso. Escolher profissão vai para um rápido intervalo e a gente volta para falar com Ayrton Gontoff, que é jornalista, editor, passou pelas principais redações de grandes jornais do país, e ele vai falar para a gente o que dá mais prazer nessa profissão e qual é o maior desafio do jornalista daqui a pouco.
Este é o Cerrado. E esta é a sua história. O Cerrado é um dos lugares mais incríveis de todo o planeta. É o berço de alguns de nossos mais importantes rios, matas e fascinantes animais, como o tatu canastra, o tamanduá-bandeira e o lobo-guará. O Cerrado é vital para a biodiversidade do nosso planeta, mas está desaparecendo rapidamente. O avanço descontrolado da fronteira agropecuária é grande parte do problema. Metade do Cerrado já se foi. Se não agirmos logo, vamos perdê-lo completamente. Conheça e respeite o Cerrado e ajude o WWF Brasil a conservá-lo. Visite www.wwf.org.br/Cerrado. O futuro do Cerrado está em nossas mãos. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Está de volta hoje para falar do jornalismo e eu estou com Ayrton Gontoff, que é jornalista. A gente não vai revelar quantos anos, pode revelar? 54 anos, 54. 54 anos de idade, mas e de E jornalismo? de profissão eu comecei aos 14 anos. Uhum. Pode colocar em 40 anos. 40. Claro, comecei como office boy, textos para pequenos jornais aos 15 anos. Então, tenho já 39 anos de profissão. Você foi migrando de área para área, que é comum, né? Hoje você é um empreendedor, mas o que mudou basicamente do começo para hoje? Basicamente a estrutura mesmo e a base que a gente precisa continua a mesma. Como eu falei, o mais importante permanece sendo a informação e a paixão pelo jornalismo. Eu adoro ser jornalista, acho que é uma profissão nobre. O que é o bom e o ruim do jornalismo? O que é o maravilhoso que te dá muito prazer e o que é um grande desafio? Os dias ou chatos, ou enfadonhos, ou difíceis? O maravilhoso é você poder informar, denunciar, ser um olhar da sociedade, especialmente no tocante ao poder. Você ser um olhar do cidadão. E o desgastante é o estresse da profissão, as noites e noites em claro, a instabilidade, o achatamento salarial, a pressão dos empresários. Então, são os problemas que existem na nossa, mas em muitas outras profissões também. Agora, Gontoff, essa onda aí de participação boa nas mídias sociais, eletrônicas, eu estou falando, né? Mudou também um pouco a vida do jornalista, ele tem sempre que correr atrás, porque todo mundo tem uma câmera, posta informações, mas nem sempre aprofundadas, nem sempre investigadas, né? Nem sempre com fontes, claro, e tem muita opinião. Isso muda a vida do jornalista, não? Muda, mas é algo que temos que aprender a conviver e a utilizar. Sim, a princípio, toda tecnologia nova pode ser positiva e você tem que, aos poucos, aprender a como ser rápido, ágil e, ao mesmo tempo ter precisão e estar informando
e está checando, está passando informações verdadeiras. Não é pesquisar e colocar qualquer coisa. O que tem, por exemplo, de referências culturais que estão erradas, música do fulano de tal, e não foi ele que fez a música. Cantou alguma vez, daí sai assim, música de algum cantor de samba, né? Martinho da Vila. Mas a música foi feita pelo Gilberto Gil. Você está falando das pessoas que publicam coisas aí nas mídias sociais. E isso sem contar, quando falam que o texto foi do Jabor e não é verdade, foi. É verdade. Mas assim, eu acho assim, essas novas mídias são muito boas. Podem contribuir muito, mas têm que ser usadas com mais responsabilidade e com mais conhecimento. Eu repito, eu vou falar sempre, o básico da nossa profissão não é o celular, não é o computador, não é uma boa máquina fotográfica, o básico é a informação. Top, você acredito que foi um dos, acho que os pioneiros no Brasil em trabalhar com assessoria de imprensa. Não sei se eu estou certo, mas você começou cedo. Vamos explicar o que é assessoria de imprensa para esse estudante que está vindo para o jornalismo e que tem gosto pela informação, mas às vezes não tem aquela vontade de ser talvez um repórter investigativo, ou enfim, muita gente também migra para essa área de assessoria de imprensa. O que é assessoria de imprensa? O assessor faz o meio de campo entre o cliente e o jornal, TV, você eu falo sempre assim, eu não sou um vendedor, eu sou um jornalista. Eu encaro ser assessor de imprensa como uma parte da nossa profissão tão importante quanto ser repórter fotográfico, editor, repórter. O que você faz? Você tem um cliente, você descobre nele o que é notícia e passa para os veículos de comunicação. Da mesma forma que a Folha, Estadão, Veja, precisam de uma Reuters para saber o que acontece dentro da Síria, no Japão, eles precisam de uma assessoria de imprensa para saber as novidades do mundo gastronômico, do mundo teatral, do mundo da cultura. Então você passa informações não sobre o mundo todo, sobre os teus próprios clientes. E aí é o jornalista que vai absorver todo esse conhecimento da sua empresa, do seu cliente, e aí ele tem que buscar realizar aquele texto ali de forma a informar da melhor maneira possível aquilo que o cliente está fazendo, está realizando principalmente, é isso, né? Existem algumas redações que copiam e colam o que você manda. Por mais credibilidade que você tenha, você tem que saber também que você não pode, que você tem que checar o que o assessor manda, porque o assessor está defendendo algum cliente, está falando sobre ele. Né? Eu vou tirar isso aqui que está tocando. Não, fique à vontade. Né? Eu deixei no silencioso, mas eu não achei que o silencioso fosse tão barulhento. Não tem problema, né? não. Mas e a assessoria de imprensa, ela absorve um bom contingente aí de profissionais, né? Eu acho que é muito grande, caminho né? bom para a nossa profissão. Hoje, como assessor, eu tenho uma atuação muito forte, porque além de divulgar, eu ajudo o próprio cliente a criar notícia. Certo. Exemplo, há uma frase muito bacana que é: se um cachorro morde uma pessoa, não é notícia, mas se um homem morde um cão, é notícia. Então assim, você ajuda a criar a mordida, mas de uma maneira séria. Exemplo, eu tenho um bar, um cliente, é dia dos namorados, eu falo assim: cria uma bebida flambada para manter aceso o fogo da paixão e cria outra sem álcool, porque o amor sozinho já é embriagante. Quando eu telefono para uma Ana Maria Braga, para um Unifom, para Mulheres, para outros programas, aqui para o TV, dizendo assim: o meu cliente tem isso, acaba tendo grandes chances de entrar, porque é muito criativo. Sim. Agora, claro, o drink precisa ser bom, o cliente precisa preparar tudo de uma forma saborosa, não é um factoide, você tem que ter boas ideias que sejam concretizadas pelo teu cliente. Agora, Ayrton, me diz uma coisa, você falou de conhecer a profissão na prática. E quem tem essas dúvidas pode, de repente, ir numa redação e participar? Geralmente as redações são bem abertas, né? Existem muitas redações abertas,
Muitos assessores são abertos também. Então, assim, você pode visitar, você pode ligar. As próprias faculdades têm alguns programas que fazem isso. Uhum. Especialização, ela vai surgindo no meio do caminho, o que você vai gostando? É no meio do caminho, também de acordo com as chances que são abertas, mas também é bom você ter um foco, assim. Eu amo jornalismo esportivo, então procure ir atrás da tua paixão. Agora, claro, uma certa ocasião você tem que dizer, não estou encontrando espaço. Tenho uma chance de trabalhar dentro da área de cotidiano. Você entra no primeiro lugar, é uma área nobre, você pode descobrir que é uma nova paixão também, ou é um caminho para que aos poucos você migre para onde você quer trabalhar. Agora, então, você falou sobre assessoria de imprensa. Antes da internet, você procurava divulgar os textos do seu cliente no jornal, numa revista, em grandes veículos. Hoje, com a internet, eu acredito que são mais caminhos, são mais meios. Você pode criar um canal no YouTube também, mas você acaba sempre afunilando, ou seja, não adianta você dizer para o seu cliente, ó, cria aqui um canal só para você divulgar, mas também ele vai ter que ser visto, né? Então pode ser, isso tudo é muito pulverizado, você acaba sempre tendo que se voltar para esses grandes meios de comunicação para mostrar ao seu cliente. Depende de cada caso. Às vezes eu falo assim, não poste nada, porque se você postar, eu vou perder a chance de colocar num grande jornal, numa grande revista. Uhum. Quer dizer, eu falo, ó, isso já está em vários sites, eu não dou mais. Existem casos que você acha, não, vale a pena soltar para todo mundo, não é uma notícia tão importante ou coisa tão exclusiva, ou não tenho como segurar. Uhum. Essa notícia vai vazar. Exemplo, eu sou assessor do Cobra, Eduardo Cobra, grafiteiro importante, um grande muralista que foi pai agora, grande abraço, Cobra. O Cobra, quando está em São Paulo, é muito difícil você segurar alguma informação. Porque a pessoa passa na Paulista, vê aquela obra monumental de 50 metros. Uhum. Então eu solto rápido para todo mundo. Quando está como hoje, fora do país, eu guardo, discuto com algum veículo para que ele dê antes e de uma maneira forte. Saia uma capa, saia uma matéria de página inteira, uma entrevista sobre este novo projeto. Então você age de acordo com cada situação. Legal. O Gontoff, nós estamos aqui no Escolher Profissão falando sobre a profissão do jornalista e ele já passou por grandes meios de comunicação e está dando aqui várias dicas legais, mas ele também é empreendedor. E você, há alguns anos, criou um site sobre relacionamento. Como é que é isso? Antes de tudo, eu tenho a Gontoff Comunicação, que é um empreendimento que eu tenho há 24 anos. Tenho orgulho de ter essa empresa, divulgo vários clientes dentro de vários segmentos. E isso que eu ia te perguntar, são vários segmentos? Dá para ter uma assessoria de imprensa ou você tem que segmentar só a economia? Você trabalha com... A maioria atua em áreas específicas. Certo. Eu, até por uma questão pessoal, gosto de ser apaixonado por várias áreas. Entendi. Acho bacana você ter medicina, saúde, esporte, você ter gastronomia, shows. Agora, sobre este novo projeto. Eu fiz há 3 anos um site chamado Coroa Metade, voltado para pessoas a partir dos 40 anos. É um site de relacionamento. Tenho orgulho que o site está hoje com 138 mil pessoas e já estamos com 38 casamentos dos avisados, fora quem não fala, sai do site. Então, é sempre, por mais que nós, jornalistas, tenhamos horror à pieguice, eu confesso que eu choro a cada casal que conheço. É muito bacana. Você acha que esses aplicativos, eles mudaram a forma, não a forma de se relacionar, mas ele aproximou muita gente? Porque muita gente não saía de casa, ou por vergonha, ou às vezes por problemas físicos, ou mesmo de transporte. Você acha que o aplicativo consegue aproximar o maior número de pessoas para ter relacionamentos? Pessoas que às vezes ficariam 1 ano sem namorar ninguém e agora, opa, já estou conseguindo me relacionar mais rapidamente, enfim. Eu antes achava que o site fosse para pessoas maduras que sabem o que querem. Eu hoje aprendi que ninguém sabe o que quer. Mas uma das poucas vantagens de ser mais velho é pelo menos saber o que você não quer.
Então, assim, dentro do site você consegue falar assim, não quero alguém que more longe, alguém que fume, alguém que seja muito religioso, alguém que adore pagode. Você cria um certo caminho, encurta algumas dificuldades, você quebra algumas dificuldades, mas o mais importante segue sendo o quê? O encontro pessoal. Nós não somos máquinas. O meio é virtual, mas o relacionamento, graças a Deus, segue sendo real. O que importa? É a hora do encontro, é o olhar, o beijo, o toque, a pegada. Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos à procura de carinho, à procura de amor. Né? Agora, por que eu preciso de um site específico para pessoas a partir de 40 anos? É justamente por isso que você falou, que as pessoas já estão mais determinadas no que elas querem? Existem sites para pessoas de todas as faixas etárias e eu não julgo ninguém. Uma pessoa pode ter 60 anos e ir atrás de uma moça de 25. Mas o Coroa Metade surge para quem tem um foco mais específico, mas não tenho nada contra outros Mas sites. não necessariamente também para casar. A pessoa pode querer se relacionar, namorar, até porque é uma consequência, né? O casamento é sempre uma consequência. A Primeiro busca principal é namoro. Aham. Eu tenho assim, busca por sexo. 5% dos homens botam, quero sexo. 0% das moças, entre aspas, 0,3%, assim. Por quê? Há um foco mais para um relacionamento estável, né? Então, assim, agora, o site hoje é uma das minhas paixões, tanto quanto o jornalismo, até mesmo porque eu uso do jornalismo para divulgar o jornalismo te ajuda como, assim, acho que em tudo, né, na questão de como colocar as informações. Para conseguir matérias, o site apareceu em praticamente todas as TVs, jornais do nosso país, mas muito também para conseguir informações dos usuários. Faço muitas pesquisas, fiz uma pesquisa há pouco que 2.500 pessoas responderam sobre sexualidade, opinião política, sobre time de futebol, sobre assim, você casaria com alguém que torcesse para o seu maior rival? Você casaria com alguém que tivesse uma outra opinião sobre o impeachment? Então, todas essas informações servem para que eu conheça o perfil do usuário e para conseguir matérias na mídia também. Aliás, é engraçado, a gente está falando aqui do Coroa Metade, que é o site de relacionamento lançado pelo jornalista Gontoff, e geralmente até tem uma piada que diz que mulher coloca assim, né? Qual é o tipo de homem que você quer? Ah, que seja alto, bem relacionado, bem-humorado, situação financeira definida. Aí vai no dos homens, como é que é a mulher que você quer? Bonita, por exemplo. Né? Mas o homem, depois, numa pesquisa como essa, ele acaba detalhando também, né? Porque ele, a princípio ele não se mostra tanto assim. O maior defeito do homem é outro. A gente vê, por exemplo, venho aqui hoje, você, estudante, conta para os pais, quando você tem um pai separado, mãe separada, acontece o quê? Entra o mesmo número de homens e de mulheres dentro do site. 3 dias depois tem 10 vezes mais mulheres. Por quê? A mulher conta para as amigas, conheci um site bacana, é muito legal. O homem não conta para ninguém. E não é por medo de concorrência, o homem não conta por medo do que o outro vai dizer. Cara, você é um bobão, você precisa de um site para conhecer mulher. O homem é cheio de traumas, de inseguranças, a mulher dá um show na gente. Agora, Gontoff, empreender, como que é isso? No começo, lançar esse site, alguma hora você olhou e falou assim, tá meio difícil, não sei se vou. Porque depois que você começa, você voltar é complicado, mas avançar também, você teve um momento assim que você falou, é complicado empreender. Ou você já vem de um empreendimento e isso te ajudou? Eu tenho a Gontoff há muitos anos. Eu tive um espaço cultural chamado A Imberê. Foi uma experiência fascinante durante vários anos também. Eu gosto desses desafios de criar. Agora, quando você faz um site, é muito difícil. Exemplo, você começa a aparecer e entra alguém em Manaus. É a única pessoa em Manaus. O que acontece? Ela entra no site, gosta, mas não tem retorno. Porque só tem ela. Até porque está começando, né? Sai. Então, no começo, tinha muito entra e sai. Daí, teve um fato muito bacana. Eu estava preocupadíssimo numa noite, assim, o site tinha 3 meses, chega uma mensagem, você pensa assim, não vai dar certo. Daí chega uma mensagem assim, meu nome é fulano de tal, sou professor da PUC de São Paulo,
Não sei se sou o primeiro caso, mas quero lhe informar que ao menos um beijo já aconteceu graças ao seu site. Eu saí pulando, acordei a minha esposa de madrugada e falei: vai dar certo, temos um beijo, temos um beijo. Foi o dia que eu percebi que o site era uma realidade. Isso é muito legal. O James está mostrando lá, ó, pra gente, ó, encontrou alguém interessante, aí a pessoa pode dar um like ali, né? É muito bacana. Quer mais que isso, aí a pessoa vai avançando e é muito, acho que é esses momentos que faz a gente avançar, né? Saber que as pessoas estão se conectando, estão se gostando e numa fase que hoje as pessoas podem se encontrar mais, né? E tem um jornalzinho dentro do site que, por incrível que pareça, é ainda a parte mais fraca. Ah lá, o Quando jornal. eu fiz o site, achei que o jornal seria a joia da coroa. Mas no começo, o site tem tantos desafios, tantas questões técnicas, que o jornal ficou meio para escanteio. E agora, depois de 3 anos, ele está pegando forma. Começamos a colocar informações mais constantes e mais diárias. Daqui, eu acho que uns 15 dias, o site vai ter uma... Hoje, o site tem 50 mil acessos dia. O jornal tem apenas 1000 acessos dia. Certo. E acredito que em menos de um mês vão ter o mesmo número de acessos. Legal. E eu tô vendo ali, o site tem de tudo, né? Fala sobre restaurante, relacionamento, tem... Esse é o jornal do site. Legal, muito bom, muito bom. Que é uma maneira também de manter sempre essa ligação forte com a paixão maior, que é o jornalismo. Legal. Bom, o programa está chegando ao final. Quem quiser acessar o site aqui do Gontoff é www.gontoff.com.br ou www.coroametade.com.br. E qualquer estudante que queira informação, queira discutir a profissão, queira conhecer a nossa redação, pode ligar, entra no Facebook, é Ayrton Gontoff, eu retorno, vou ter o máximo prazer em informar, em passar informações, e essa profissão, apesar de todas as dores, continua valendo muito a pena. E aí você pode escrever também para o Escolher a Profissão. Quando falar com o Gontoff, fala lá que você assistiu essa entrevista que está aí no Facebook, no YouTube, nos vários canais para você acompanhar. Eu agradeço muito a sua presença. Se quiser dar um recado final aí, fica à vontade. Mas é isso. O Gontoff falou aqui de toda essa sua trajetória e tenho certeza que valeu para você se inspirar se você quer ser um jornalista e dos bons. Acredite no jornalismo, acredite no seu talento e, acima de tudo, continue buscando a informação. Você sendo estudante, leia muito, não acredite em informação fácil. O aprimoramento, a busca de informação e a busca de cultura são fundamentais. Obrigado, Escolher a Profissão por aqui. A gente sempre volta toda terça-feira às 10 da manhã. Tchau.